Olá, pessoal, boa noite. Eu, Adriano, junto com o meu colega Bruno Santana, estamos aqui para apresentar o trabalho sobre elipse na disciplina de Geometria Analítica da professora Rosane Leite. Definição: elipse é um conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Consideramos no plano dois pontos distintos, F1 e F2, tal que a distância de F1 e F2 é igual a 2C, e um número real positivo A com 2A maior que 2C. Chamando de 2A a constante da definição, um ponto P pertence à elipse, como apresentada na figura. Se somente se a distância de P e F1 mais a distância de P e F2 é igual a 2A. Elementos. Com base na figura, tem-se focos, são os pontos F1 e F2. Distância focal é a distância 2C entre os focos. Centro é o ponto médio C do segmento F1 e F2. Como aqui é o ponto médio, está provado porque a distância focal é 2C, porque a distância entre F1 e C e a distância entre C e F2, C mais C dá 2C. Eixo maior é o segmento A1, A2, de comprimento 2A, como mostra a figura. Este segmento contém os focos F1 e F2. Eixo menor é o segmento B1 e B2, de comprimento 2B, e é perpendicular ao segmento A1, A2, no seu ponto médio C. Vértices são os pontos A1, A2, B1, B2. Ainda com base na figura, é imediato que B2 e F2, esse segmento aqui, tem o valor de A, pois B2 e F1 mais B2 e F2 é igual a 2A, a definição vista de elipse. E B2F1 é igual a B2F2. Logo, o triângulo retângulo B2CF2 vem o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que o meu colega Bruno vai apresentar na sequência. A igualdade apresenta que B é menor que A e C é menor que A. Excentricidade da elipse é um número real. Para encontrar esse excentricidade, nós temos aqui a razão entre C e A, sabendo que esse E está entre 0 e 1. A excentricidade é responsável pela forma da elipse. Com excentricidade perto de 0, são aproximadamente circulares e, próximo de 1, são achatadas. Por outro lado, fixada uma excentricidade, por exemplo, é igual a meio, todas as infinitas elipses com esta excentricidade têm a mesma forma, diferem apenas pelo tamanho. Importante. Equações reduzidas. Quando o eixo maior está sobre o eixo dos x, a fórmula é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. O eixo maior está sobre o eixo dos y.
Então, x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Equação geral. Qualquer elipse cujos eixos estão sobre os eixos coordenados ou são paralelos a eles, sempre pode ser representada por uma equação geral que terá a forma ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais f igual a zero, com A e B de mesmo sinal. Em particular, quando A é igual a B, esta equação poderá representar uma circunferência. Na sequência, fiquem com meu amigo e colega Bruno. Olá pessoal, meu nome é Bruno dos Santos, sou estudante de licenciatura em matemática e vou dar continuidade ao que o colega Adriano já vinha fazendo antes, que é a construção da elipse utilizando a ferramenta GeoGebra, que é algo bem simples. No caso aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer, que eu acho que é melhor, deixa uma coisa mais limpa visualmente, é vir aqui em configurações, em exibir malha e clicar em sem malha. Observe que fica uma coisa mais limpa, mais clara e para mim acho melhor de trabalhar esse conceito. O segundo passo eu venho aqui na caixa de entrada e vou digitar, no caso, os exemplos que nós vamos trabalhar aqui, que são exemplos bem simples, né, da equação da elipse, que será x elevado ao quadrado sobre 36 mais y elevado ao quadrado sobre 9 e isso tudo igual a 1. Ponto. Fazemos isso, automaticamente você observa que o GeoGebra já fez aqui essa nossa construção, né? No caso, eu vou clicar aqui em cima do A, com o botão direito, venho em configurações e vou colocar apenas um. Ponto. Feito isso agora, eu venho aqui no B, que eu vou renomeá-lo no caso, com o botão direito, clique em configurações e vou colocar a 2, no caso. 2. Ponto. Feito isso agora, eu já tenho o nosso A1 e o nosso A2. Agora eu vou encontrar o quê? O nosso B1 e o nosso B2, né? que é a distância menor dentro da nossa elipse. No caso aqui também é muito simples. Basta eu estou aqui em ferramenta, vou clicar em pontos, né? No caso já está acionado. E vou clicar aqui, marcar um ponto aqui. E vou marcar outro ponto aqui, aonde corta aqui essa intersecção no eixo Y. Faço o mesmo processo, eu vou aqui, eu vou precisar renomeá-lo no caso, vou em configurações e vou escrever B1. Agora eu venho aqui no ponto B aqui em cima, para ficar uma coisa mais organizada, e basta apenas colocar o 2. Ponto. Feito isso, eu já tenho tanto os pontos A1 e A2, que pertencem à maior distância que eu tenho dentro da elipse, né? E essa distância é dada por 2A. E eu também agora eu já tenho tanto o B1 e o B2, que é a menor distância que eu tenho dentro da elipse. Aqui. O importante é entender o seguinte, nessa questão da distância, isso é dado pelo aquele que tem o maior o denominador maior. No caso, como o 36 é maior que 9, né? Então, eu sei aqui que essa distância aqui, ó, é devido ao numerador, no caso que referente ao eixo x, né? Ser maior do que o denominador que é referente ao eixo y, que no caso seria o nosso b. Agora eu tenho que descobrir outro elemento dentro da elipse, né, que pertence à elipse, que seria, no caso, o nosso foco, que também é conhecido como distância focal, que seria o nosso C. E para fazer isso é simples. Basta a gente trabalhar uma relação que nós já conhecemos, que é a relação que envolve o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras todo mundo conhece, né? É uma coisa bem fácil. E a gente sabe que para descobrir cada elemento ali dentro do teorema de Pitágoras, basta o quê? A fórmula é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Eu já sei que o a ao quadrado, né, é referente ao 36 e b ao quadrado é referente a 9. Então, basta agora eu descobrir quem é o C. E para mim descobrir quem é o C, basta a gente fazer aquela manipulação algébrica e a gente vai descobrir que o C
é igual a raiz de 25, né? Mais ou menos a raiz de 25, e isso vai dar o quê? E raiz de 25 é igual a 5. Então, eu já sei que o C vai ser igual a 5. Tanto menos 5 quanto 5. Basta agora fazer aquele mesmo processo. Eu vou aqui, né, em menos 5 e marco outro ponto aqui que vai ser no eixo, né, x, que equivale aos números positivos, no caso 5. Agora, o que é que eu tenho que fazer também? Eu venho aqui e renomeo, né? Vou renomear, perdão, esse ponto e vou colocar F1 e F2. Ponto. Feito isso, agora já tenho já o que? Os três elementos que envolvem a elipse. Tanto a distância do eixo x, que seria o nosso A1, A2, né? A menor distância que nós temos aqui dentro da elipse, que vai ser o nosso B1 e o nosso B2. E também já tenho nossos focos, já que também é conhecido como distância focal. Fazendo isso, agora o que eu preciso fazer mais para descobrir como funciona a elipse e por que ela tem esse formato? Agora eu tenho que descobrir um elemento chamado excentricidade de Pitágoras. Como é que sai essa relação? Então, eu posso fazer isso aqui. Ponto. Observamos o seguinte, que a relação, tanto para a gente entender sobre achar o foco, né, e por que o teorema de Pitágoras ele aparece, né, dentro da elipse, surge disso aqui, pessoal. Ó. Aqui eu posso dizer que isso aqui é o meu A, eu posso dizer que isso aqui é meu B, e eu posso dizer que isso aqui é meu C. Então, através desse triângulo retângulo que nós temos dentro da elipse, né, que forma dentro da elipse, eu posso descobrir os outros elementos e compreender melhor a questão da elipse, de como funciona, o porquê algumas coisas aparecem, o porquê a relação do teorema de Pitágoras aparece dentro da elipse, etc. Então, espero que tenha ajudado vocês a compreender como funciona a questão da elipse e até a próxima.